Olá, Shalom a todos vocês que acompanham o canal do programa Voz de Israel, também os alertas de notícias de Israel. Hoje, dia 21 de fevereiro, um dia depois que os 4 corpos foram entregues a Israel, foi confirmado que dos 4, um é de Oded Lifshitz, de 83 anos, ele era jornalista, ativista pela paz do Kibbutz Nir Oz, e ele era uma das pessoas que transportava os palestinos da faixa de Gaza para os hospitais em Israel, para tratamentos. Olha como lhe pagaram. O sequestraram e o assassinaram lá, segundo as informações do Instituto Forense, ele foi assassinado há um ano, ou seja, fevereiro de 2024. Os 2 meninos foram assassinados também no cativeiro, ainda nem chegaram, aparentemente não chegaram nem a completar o primeiro aniversário do Kfir, o bebezinho, que foi sequestrado com 10 meses, e o outro menino, Ariel, foi sequestrado com 4 anos. Aparentemente, eles foram assassinados rápido em Gaza. E vejam o cinismo, a crueldade dos terroristas. O corpo, o quarto cadáver que foi entregue, depois de todas as análises, depois que o Hamas disse que era de Shiri Bibas, da mãe dos meninos, depois das análises, o Instituto de Forense anunciou que não é o corpo dela, que eles entregaram um corpo desconhecido, não é o corpo de nenhum dos reféns, é de uma mulher, mas não é de nenhuma das reféns, ninguém conhecido, deve ser o corpo de alguma mulher lá de Gaza, e é o que eles colocaram no caixão como se fosse de Xiribibas. Então, até agora, o paradeiro dela não é conhecido. A verdade sobre ela é desconhecida. Não sabemos a verdade. Pode ser que ela esteja viva, pode ser que está sendo mantida isolada, não me surpreende nada a crueldade dos terroristas. Se, por exemplo, disserem que as crianças foram assassinadas diante dos olhos dela e ela ainda mantida viva. Esperamos que sim, que esteja viva. Claro que a dor é muito, muito grande para carregar. O dia de ontem aqui em Israel, tudo que aconteceu, acompanhando os 4 corpos, as pessoas ao longo das estradas e ruas e rodovias, desde do sul da fronteira com a faixa de Gaza, no momento que eles entraram em Israel, que os caminhões, os carros carregando os corpos entraram em Israel, até o momento que chegaram no Instituto Forense em Tel Aviv, a dor foi muito grande para todo o país. Muita gente com muita esperança. Essas crianças eram um símbolo. A outra coisa, nós não mostramos aqui em Israel a cerimônia, entre aspas, que o Hamas, que os órgãos terroristas organizaram quando colocaram os corpos, como desfilaram os corpos, os caixões, na faixa de Gaza antes de entregar à Cruz Vermelha, que aparentemente até a Cruz Vermelha, que esteve ausente até agora em tudo que tem a ver no tratamento humanitário dos reféns, até eles aparentemente ficaram horrorizados. O que nós vimos? Eu só vou assim descrever. Nos caixões haviam os nomes e fotos dos reféns, inclusive uma coisa que vimos escrito em árabe e em hebraico, data de prisão. Data de prisão. O que você escreve em prisão? Para quem você escreve data de prisão? Para prisioneiro que tenha cometido algum crime
E isso estava escrito nos caixões dos 4 reféns, dos 4 mortos. Depois, eles desfilaram com músicas muito alegres pela faixa de Gaza. Agora outra coisa muito interessante que nós vimos. A comunidade internacional e a ONU, todos têm reclamado que a fome na faixa de Gaza, apesar das toneladas e toneladas de ajuda humanitária que tem entrado na faixa de Gaza, de comida que entrou na faixa de Gaza, nós não vimos nenhum gazaense, nenhum civil, nenhuma das pessoas que se apresentaram a esta cerimônia, porque estavam assistindo, inclusive crianças, não vimos ninguém magérrimo, em estado de fome, como saíram os nossos reféns de lá. Há algumas semanas que pareciam aqueles sobreviventes do Holocausto. Eles, sim, passaram fome. E eles dizem, não nos davam comida, ou o máximo uma pita por semana, pita aquele pão redondo, ou alguma outra coisa por semana. Dificilmente, às vezes, nos davam comida, principalmente aos homens, simplesmente fizeram-nos passar grande fome. Entre os civis, pobrezinhos, magérrimos, pobrezinhos entre aspas, magérrimos de Gaza, não vimos nenhum que estava nesse estado. Isso é um. 2, na cerimônia de... não sei nem como chamar esse evento que aconteceu na faixa de Gaza, nós vimos nas imagens, não em Israel, na Al Jazeera, que é o canal de TV de Qatar, que transmite da faixa de Gaza. Entre os jornalistas, é sabido, dessa rede também há muitos afiliados ao Hamas, à Jihad Islâmica e ao Fatah e outras facções terroristas. Alguns jornalistas, inclusive, invadiram Israel junto, no dia 7 de outubro. Mas, bom, eles mostraram a cerimônia e falavam e glorificavam os terroristas, carregando os caixões. O que nós vimos foram 4 pessoas para cada caixão, e em alguns deles também podíamos ver, eles tinham uma faixa aqui na cabeça, segundo as cores sabíamos quem era quem. Verde, Hamas. Vermelho, Jihad Islâmica. Preta, ISIS, ou outra facção menor. Amarelo, Fatah, ou OLP, ou o partido político que querem, partido político de Mahmoud Abbas, negador do Holocausto, outro terrorista, sucessor de Yasser Arafat, arquiterrorista. Sim, Fatah, OLP, também estavam lá na cerimônia carregando os caixões. E essa organização considerada média, considerada moderada, que algumas pessoas, alguns dirigentes do mundo têm ideia de que eles têm que liderar a faixa de Gaza. Não, não creio. Eles já estão desgovernando a Judéia e Samaria, chamada Cisjordânia. Então, isso também. Pela primeira vez, visto que a cerimônia foi uma violação das leis internacionais com relação ao respeito aos corpos de reféns e entrega dos corpos de reféns, pela primeira vez a ONU se manifestou, condenando a tal cerimônia. Pela primeira vez a Cruz Vermelha se mostrou indignada. Os agentes que estavam lá ficaram tão escandalizados que cobriram os caixões com um pano branco assim que trouxeram aos carros da Cruz Vermelha. Pois é, mundo, acorda um pouquinho. Não, eu não vou dizer como todo mundo, o mundo falhou. O mundo já tinha falhado há muito tempo. Não esperávamos nada do mundo com relação a eles. Mas, olha, se o mundo realmente não acordar para o que está acontecendo por aqui, em breve,
em uma cidade próxima a você. Pense nisso. Já aconteceu na Áustria essa semana. Ataque terrorista. Outra coisa que aconteceu aqui em Israel. Vejam só o milagre. Agora, outro assunto. À noite, às aproximadamente 8h30 da noite, de quinta-feira, dia 20, num estacionamento de ônibus. Geralmente estacionamento, que é só de ônibus, depois que as linhas pararam de circular, não todas as linhas param de circular a essas horas, mas aparentemente algumas sim. Nesse estacionamento, com ônibus vazios, houve uma explosão. Não, foram 3 explosões, 3 ônibus diferentes, exatamente à mesma hora. E então, pensando que talvez não fosse um acidente, a polícia começou a investigar a unidade de neutralização de bombas. Eu tenho que pensar às vezes no português. Essa unidade começou a investigar outros ônibus e encontraram mais dispositivos programados para explodir às 8h30 da manhã de hoje, sexta-feira. Sexta-feira geralmente é um dia que, como é meio-dia de trabalho, por causa do Shabat, que as coisas fecham cedo, então muita gente que trabalha toda semana, não trabalha na sexta-feira, vai fazer as compras, os ônibus estão quase sempre lotados, alunos das escolas, alunos de internatos, soldados, geralmente voltam para casa na sexta-feira. Na sexta de manhã é mais ou menos quando muita gente está viajando nos ônibus municipais, seja, por exemplo, para outra localidade dentro da cidade. Enfim, é um horário cheio, um horário que os ônibus estão lotados. E essas bombas estavam lá programadinhas para explodir às 8h30 AM, ou seja, da manhã. As 3 que explodiram ontem à noite, aparentemente, foi um erro na programação, que colocaram PM em vez de AM. Ainda bem, não é a sorte, é graças a Deus, isso foi um grande milagre, é o que podemos dizer. Então as bombas foram encontradas, neutralizadas, não houve esse ataque terrorista massivo que estava sendo programado para hoje. E hoje, é claro, desde ontem, hoje também, estão falando muito de todos os aspectos também disso, como pode ser que entraram, provavelmente porque o Hamas ou outros órgãos terroristas devem ter recrutado árabes israelenses, ou também os árabes palestinos da chamada Cisjordânia, da Judéia e Samaria, têm licença para entrar e trabalhar em Israel. E lá também estão grandes concentrações do exército de Israel, porque também, aparentemente, naquela região, também temos visto um aumento de tentativas de ataques terroristas, ou terroristas sendo presos, entre outros. Bom, vou ficando por aqui com esse vídeo de hoje, sexta-feira, dia 21. Para mais detalhes, inclusive, se você quiser acessar o nosso canal no WhatsApp, o link vai estar aqui e também está nos detalhes do canal aqui no Facebook, no YouTube. Eu sou Raquel Rachevski-Scarpa, de Kfar Saba, Israel. Esperamos um Shabbat Shalom. Amanhã, sábado, estaremos acompanhando, estamos esperando a libertação de 6 reféns vivos, segundo o acordo que já vimos que eles não cumprem. Esperamos que isso eles cumpram. Até amanhã. Shalom.